Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está me assistindo agora. Meu nome é Danilo, eu sou o contador e neste canal a gente conversa sobre contabilidade, empreendedorismo, gestão financeira para prestadores de serviços e muitos outros assuntos, quem sabe que a gente vai poder conversar aí no futuro. E o vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou falar um pouco sobre contabilidade, só que é um vídeo que vai ter uma pegada um pouco mais técnica, então é bem mais direcionado para contadores e pessoas que estão estudando, fazendo faculdade de contabilidade. É, por quê? Porque eu vou falar sobre a norma brasileira de contabilidade que a gente é obrigado a utilizar nas microempresas e empresas de pequeno porte. Não necessariamente, especificamente, apenas para microempresas e empresas de pequeno porte. Durante o estudo, você vai perceber. Tá? Então, como que vai funcionar? Eu estou aqui com a norma brasileira aberta no meu computador, é a NBCTG 1002. É, eu vou fazer a leitura dessa norma desde o começo e aí a gente vai interpretando cada tópico de leitura e fazendo alguns comentários. Então, antes de eu começar a fazer a leitura, quero te pedir que você acesse o site do Conselho Federal de Contabilidade e, e pegue o PDF, abra o PDF dessa norma para poder acompanhar a leitura aqui comigo, beleza? Tenho também uma proposta alternativa. Caso você queira uma norma, uma versão da norma mais otimizada, uma versão da norma com comentários e exemplos práticos de situações que acontecem no dia a dia de uma empresa, de um escritório de contabilidade ali no exercício da sua empresa, você pode estar adquirindo a versão comentada da NBCTG 1002. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá um preço super acessível, tá? E o estudo eu te garanto que é super tranquilo, ok? Super prático, super fácil. Link aqui na descrição, você pode adquirir a versão comentada. Se você não quiser, acesse o site do conselho e pega a versão lá básica que tá nua e crua na lata, beleza? Começando aqui a leitura pela introdução da norma. E na introdução já diz o seguinte: o Conselho Federal de Contabilidade apresenta esta norma contábil aplicável às microentidades a entrar em vigência nos exercícios sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023, permitida a adoção antecipada do exercício iniciado a partir de 1º de janeiro de 2022. O que acontece? Essa introdução aqui, ela valia mais na época que essa norma aqui foi publicada, que ela obriga as contabilidades a adotarem essas normas a partir de janeiro de 23, só que ela foi publicada lá em 2021, bem no finalzinho de 2021, se não me falha a memória. Então ela deu esse gap de tempo para que a gente pudesse estudar e se preparar e aplicar melhor ali nas empresas, o que não é o caso mais atual. Todas as microentidades, elas têm que aplicar a NBCTG 1002. E o que são as microentidades do ponto de vista dessa norma contábil? A norma diz o seguinte: são consideradas microentidades, para fins dessa norma, as organizações com finalidade de lucros com receita bruta até 4.800.000 reais por ano. Tá? E aqui, olha só que interessante. Esse limite de 4.800.000, por coincidência ou não, é o mesmo limite que tem lá no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, que é o limite de receita bruta para que a empresa possa estar enquadrada como empresa de pequeno porte. Né? E o que acontece? Aqui a gente precisa fazer uma distinção, apenas um comentário, tá? Do ponto de vista societário, para que uma empresa possa obter o porte de microempresa ou empresa de pequeno porte, além de ela ter que atender o quesito receita, que no caso é o limite de 360 mil reais
para microempresa e 4.800.000 para empresas de pequeno porte no ano calendário, essa empresa também não pode incorrer em nenhuma das vedações que estão previstas lá no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123. Isso para que ela possa dizer e para que ela possa obter o porte e dizer: eu sou uma microempresa. Não, eu sou uma empresa de pequeno porte. Ok? Contudo, essas vedações não se aplicam a essa norma contábil. Veja bem, o único critério que está sendo utilizado aqui é a receita. Então, a empresa que tem ali uma finalidade de lucros, mesmo que ela se enquadre em alguma das vedações previstas lá no parágrafo 4º do artigo 3º, ela ainda pode utilizar essa norma contábil se a receita bruta dela for inferior a 4.800.000. Olha só que interessante, hein? Passando agora para o terceiro ponto da introdução. Diz assim na norma: as microentidades que ultrapassarem o limite anual de 4.800.000 de receita bruta por 2 anos consecutivos passarão obrigatoriamente a seguir a NBCTG 1001, a NBCTG 1000 ou as normas completas de contabilidade após esses 2 anos, ou outra norma dentre as acima mencionadas a partir do ano seguinte. Isso aqui significa que caso a empresa ultrapasse o limite de 4.800.000 em um ano, ela não precisa necessariamente passar a adotar outras normas contábeis. Isso aqui é muito bom, porque pode acontecer de, em um ano, ela ultrapassar esse faturamento de 4 milhões, essa receita, né, de 4.800.000, e no segundo ano ela ficar abaixo de 4.800.000. Então, para não ficar essa dança de troca de norma contábil, a NBCTG 1002 permite aqui uma colher de chá, digamos assim, e permite que mantenha-se a norma, mesmo com a superação da receita bruta por um ano, ok? Agora o ponto 4 da introdução diz o seguinte: se as entidades praticantes da NBCTG 1001, da NBCTG 1000 ou das normas completas ficarem abaixo dos 4.800.000 anuais por 2 anos consecutivos, podem optar por essa norma a partir do ano seguinte. Aqui, nesse ponto, já é o inverso do ponto anterior. Já é a possibilidade de fazer aqui um downgrade de norma contábil, né? Então, é você que tem uma empresa que já utiliza uma norma contábil mais completa, uma norma contábil mais robusta, digamos assim. Você pode utilizar e fazer um downgrade dessas normas e vir para essa norma mais simplificada, caso a receita bruta da empresa seja inferior a 4.800.000 por 2 anos seguidos. Beleza? O ponto 5 da introdução é o seguinte: é facultado às microentidades passarem voluntariamente a utilizar a NBCTG 1001, a NBCTG 1000 ou as normas completas. Neste caso, só poderão voltar a adotar esta norma após haverem permanecido pelo menos 2 anos consecutivos na norma escolhida. Então, o que acontece? Mesmo que a empresa se enquadre como microentidade daqui de acordo com a receita bruta, ainda assim ela pode optar por utilizar uma norma mais completa, né? A depender do tipo de operação da empresa, pode ser que mesmo com um faturamento não tão grande, ela necessite que seja aplicada uma norma contábil mais robusta, uma norma contábil mais completa. E aí, é isso que está dizendo aqui. Você pode aplicar uma norma contábil mais completa se quiser. Agora vamos no ponto 6. As microentidades que, na data da entrada em vigência desta norma, estiverem utilizando qualquer conjunto de normas de outro nível, poderão optar por adotar esta norma nesta data, observadas as condições previstas no P5, no ponto 5, que é o anterior. Aqui esse ponto ele fala mais sobre
migração e tudo, né? Igual eu te falei, aqui a gente tem que pensar no contexto da época em que a norma foi publicada, beleza? E aí é o seguinte, partindo para o ponto 7 da introdução, nós temos a seguinte descrição. A estrutura dessa norma apresentada a seguir obedece à mesma que a da NBCTG 1000, com as mesmas seções, mas com numeração dos itens diferente. Nem todas as seções da NBCTG 1000 são aplicáveis a essa norma, e algumas alterações de conteúdo entre as seções foram efetuadas, e as informações sobre isso constam nas próprias seções. Seções não tratadas da NBCTG 1000 não serão apresentadas nessa norma. O que isso aqui quer dizer? Existe uma sequência de normas contábeis, desde a mais básica até a mais avançada, que você pode utilizar na sua empresa, na empresa dos seus clientes, né? Considerando que você que está me ouvindo agora é um contador. Você pode começar pela norma mais básica, que é a NBCTG 1002. Você pode começar com uma norma mais intermediária, que é a NBCTG 1001. Você pode ir para uma norma um pouco mais completa, que é a NBCTG 1000, ou você pode ir para as normas completas de fato, que são as NBCTGs, que vai desde a 00 e da última vez que eu vi tinha a 48, ou seja, 49 normas contábeis que você pode aplicar na empresa, certo? E o que isso aqui quer dizer? Que seguindo a hierarquia, a estrutura, né, o layout aqui, a ordem das seções, você vai ver essas seções ali no índice que está um pouco mais para cima, dessa norma aqui, que é a mais simples, ela tem a mesma estrutura da NBCTG 1000, que é a norma um pouco mais completa. Então, você tem, por exemplo, eu vou até voltar aqui, ó, você tem na seção 17 falando de ativo imobilizado na NBCTG 1002. Então, lá na NBCTG 1000, quando você for ler, o ativo imobilizado vai estar na seção 17 também. Isso é para manter uma uniformidade, algo mais homogêneo entre as normas, tá? Claro que lá vai ter um texto mais detalhado, mais específico e tudo mais, ok? Ponto 8 da introdução. É vedada a aplicação parcial dessa norma, exceto se houver previsão expressa para isso. Não é considerada aplicação parcial o fato de a microentidade, por ter uma transação cuja contabilização não esteja aqui prevista, utilize outra norma que trate do tema, o que inclusive é considerado necessário. Aqui é muito interessante. Pode ter alguns momentos, algumas transações que a empresa faça cuja contabilização dela não esteja descrito aqui na norma. Talvez aqui na norma não tenha dizendo como que você vai tratar aquela transação contabilmente. Só que, por exemplo, você pode ter a previsão na norma completa. Aí, tendo na norma completa, você vai utilizar da norma completa, a referência na norma completa, sem deixar de aplicar esta norma mais simplificada para as demais contabilizações da empresa, ok? E aí nós temos o ponto 9. As entidades que possuem responsabilidade pública de prestação de contas não podem utilizar a presente norma, como é o caso das companhias abertas e outras entidades que tenham responsabilidade fiduciária perante terceiros, como bancos, fundos de investimento, etc. Também não se aplica à entidade para a qual exista regulação específica que determine a aplicação de outra norma. E aqui não tem muito o que falar, né? O próprio item já diz que essas empresas, enfim, aqui não podem utilizar essa norma, mesmo que tenham a receita bruta abaixo do limite de 4.800.000. Inclusive, eu faço até uma adição aqui de entidades do terceiro setor. Entidades que não tenham fins lucrativos. Porque se você ler lá no primeiro item, ele é bem específico quando fala que essa norma é destinada a entidades que tenham finalidade de lucro. Então,
ela já faz essa segregação. Então, entidades do terceiro setor, igreja, associação, enfim, essas coisas, não pode utilizar essa norma aqui também, ok? O próximo item aqui seria já para falar sobre demonstrações contábeis para fins gerais. Então, esse aqui eu vou deixar para um próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o joinha aqui embaixo, se inscreve nesse canal e adquira a NBCTG 1002 comentada. Link está aqui na descrição. Forte abraço, fique com Deus.